Acontece Podcast. Olá pessoal, aqui é Renato Inverno, estamos começando o episódio 3 do Acontece Podcast. Estamos recebendo uma doutoranda em Ciência da Educação, professora mestre em Ciência da Educação, idealizadora, coordenadora, formadora do projeto Aprender a Fazer Educação Inclusiva, que oferece a formação para professores na área da educação inclusiva. E hoje vamos falar de autismo com Denise Marcelino. Bem-vindo, Denise. Obrigada pelo convite. Olá para todos, né? Falar de autismo é muito interessante, porque temos muito que aprender sobre isso ainda. Então, eu até fiquei encantado, porque eu fui na palestra que ela fez em clube lá, e eu conheci, aprendi muita coisa lá, eu achei ela magnífica nas explicações, e por isso eu trouxe para a gente aprender mais um pouco aqui hoje. Ô, Denise, vamos começar do básico. Sim. O que é o TEA? O TEA é o transtorno do espectro autista, né? Ele é um transtorno de ordem neurológica e ele afeta e traz prejuízos em inúmeras áreas do desenvolvimento humano, né? Isso na comunicação, na interação social, até na parte cognitiva de algumas crianças e jovens hoje, a gente já percebe esses prejuízos na vida social. Está tendo muito, né? Ou a gente não percebia antes. Eu acho que a nossa condição de laudos melhorou muito. Então, o laudo é uma investigação, né, que detecta se a pessoa tem ou não algum transtorno ou deficiência ou alguma doença. E os laudos hoje, eles são muito mais precisos do que foram há 50, 60, 70 anos atrás. Então, hoje a gente tem uma percepção que há um aumento nos casos. Pode ser que haja mesmo, mas o laudo e os diagnósticos é que tem dado essa impressão de que há mais casos hoje para serem E você trabalha bastante com a inclusão na educação, né? Sim. Do transtorno, né? A escola, como uma instituição social, né? Ela está bombardeada por todos os problemas sociais. E a educação inclusiva foi deixada na carga da escola. Então, a escola tem aí uma tarefa, né, um desafio muito grande. Porque o pai tem expectativas, a sociedade tem expectativas, e a escola que nós temos hoje, ela precisa de uma nova formação, uma nova roupagem, né, vencer paradigmas, deixar preconceitos, mudar a metodologia. Tudo isso para atender a pessoa com transtorno do espectro. Eu acredito que precisa também os pais também aprender também. Porque eu vejo que minha esposa ela é coordenadora pedagógica do Objetivo. Então eu vejo sempre o trabalho que tem para ter essa interação. Isso. Eu parei. Muito mais do que a escola. Assim, eu acho que o desafio maior da escola hoje é você pegar pessoas, né, que os nossos alunos pequeninos serão o futuro da nossa sociedade. Pegar essas pessoas e moldar essas pessoas ou orientar essas pessoas para que elas entendam que é preciso viver com a diversidade. Né? A diversidade da pessoa que tem diferenças na questão de cor, raça, gênero e, por que não, transtornos e deficiências. Né? Então, a escola passa por um processo hoje de quebra mesmo de paradigmas, de orientações específicas, e para você lidar com uma pessoa que tem um transtorno, você tem especificidade, né? Ele é especial, ele é uma pessoa que tem uma necessidade diferenciada. As escolas ainda estão aprendendo. Muito, né? Eu trabalho já em escola há 29 anos. Né? Eu fui apaiana por 14 anos e depois, na minha trajetória, nesses últimos 15 anos, eu trabalho em rede regular, como professora, como coordenadora e nos últimos 10 anos como diretora. E eu vejo a dificuldade que a gente tem, mesmo com conhecimento, a dificuldade que a gente enfrenta. Na palestra sua, o que eu achei bacana que você está falando é sobre o espectro, né? Sim. Porque é totalmente diferente, né? Não é o que é o espectro. Não tem, sim, iguais. O histórico, né, do autismo, dos estudos de autismo, eles diziam até a década de 50, né, em meados da década de 40, que o autismo ele era clássico,
transtorno global do desenvolvimento ou autismo severo ou profundo. E aí, à medida que eles foram fazendo os estudos, principalmente estudos americanos, né, foram percebendo que essas crianças, embora tivessem essas 3 características de autistas, elas tinham características diversas. Hoje, acredita-se que existam mais de 42 características individuais, que não se repetem ou se repetem uma ou outra. Então, a diversidade realmente é verdadeira. É até engraçado você dizendo lá que tem uns que vêm, dá uma voltinha, dá um pulinho e tal. Cada um tem uma característica. Isso, a gente chama de comportamentos restritivos, né? Os comportamentos restritivos, vamos lá. Uma pessoa típica, somos nós, né? Ela tem um comportamento que ela repete sempre, vamos dizer. Você levanta todo dia e coloca a sua chave do carro em cima do aparador, você sai, volta e a chave é colocada no mesmo lugar do aparador. Isso a gente poderia considerar um comportamento repetitivo e restritivo, porque se você tirar dali, depois você não acha a sua chave, não é assim? Verdade. E nas crianças com transtorno, os jovens com transtorno do espectro autista, o espectro demanda algumas características que são restritivas ou repetitivas. Então, pode ser pulos, pode ser balanço, pode ter um monte de moeda no bolso, né? E isso, para eles, hoje a gente sabe que ajuda na autorregulação. Até deitar no chão é uma autorregulação. Está dizendo que é um abraço. Né? Exatamente. O sentimento de proteção que talvez ele precise naquela hora, porque a mãe que acolhe não está ali, o pai que acolhe não está ali, ele está num ambiente que ainda está se adaptando, né? Eles têm necessidades de autorregulação. A gente às vezes também tem, né? Claro. Estou muito cansado. Quem é que fala assim, sextou, vou tomar uma cerveja. Quem é que nos regula assim? Né? Quem é que nos regula lendo um livro, ouvindo uma música, indo a uma festa, abraçando uma mãe, abraçando um pai? Então, eles não são diferentes da gente. Isso é as características deles. As necessidades deles e as características que são muito maiores, então a gente estranha. Né? E eles são mais focados neles? Porque você vê bastante, né, pessoas que conhecem no TEA, parece que são focados. Como eles têm uma restrição cognitiva grande, né? Por exemplo, nós temos 2 garrafas aqui. Essa é uma garrafa com a tampa laranja e essa é uma garrafa com a tampa azul. Então, é exatamente isso. Aqui é azul e aí é laranja. Se eu colocar uma garrafa amarela aqui, ela vai ser amarela, ela não vai ser um pouquinho de azul e um pouquinho de laranja. Não acontece isso. Né? Então, eles não conseguem ter um meio termo, vamos dizer assim. Então, se você disser que é isso que é para fazer, é isso que eles fazem. Eu tinha um aluno muito especial, muito esperto, muito inteligente, muito observador, porque eles são muito observadores, né? Eles têm uma tendência a serem muito mais visuais, então eles têm uma visão melhor do espaço. Então, esse menino, ele falou assim pra gente, nós mostramos a escola, falamos para ele, olha, daqui dessa grade para fora não pode ir. E daqui para dentro você pode ir em qualquer lugar aqui nesse espaço. Um dia ele não estava se sentindo bem, e para fora da grade tem um banco e uma árvore muito bonita. E a gente foi até lá com ele, vamos sentar ali fora? Não. Mas ali é tão gostoso, tá calor, vamos sentar debaixo da árvore? Não, você não disse que daqui para fora não poderia ir? Então, eles são muito cumpridores, né? Eles são pessoas de rotina. Então, as rotinas têm que ser muito bem feitas e muito bem combinadas. Denise, hoje o autismo é considerado uma doença? Não. Não é doença? Não. Autismo é uma condição humana, né? Você nasce com um transtorno do espectro autista. Há alguns estudos que mostram, assim, de maneira muito fechada, que a condição do autismo é uma condição genética ou de mutação genética. Então, essa ordem genética, então você tem uma transformação. Então, quando a mulher está grávida, aos 5 meses de gestação, ela tem ali o cérebro já formado. Sim. Como a gente tem no transtorno do espectro autista uma neurodiversidade, o que acontece? Esse cérebro formado recebe informações aos 5 meses. Se ele estiver passando por uma mutação genética para o transtorno do espectro autista, os neurônios vão ficar todos assim. Então, vai haver uma má distribuição da área de sinapse naquele cérebro. Então,
Então, algumas áreas são mais afetadas, outras menos. Então, a gente acha que eles são mais inteligentes ou que eles têm mais condições. Não, eles têm a partir do momento que você está trabalhando a estimulação deles. Quanto mais cedo você descobrir o espectro, mais condições você tem de viver numa condição mais harmoniosa. Hoje o autismo consegue viver uma vida normal, dependendo do suporte? Sim. Consegue. Com suporte, sim. O problema é esse, né? Então, por exemplo, as terapias para transtorno do espectro autista são muito caras. E as políticas públicas ainda estão engatinhando, né? Então, por exemplo, eu preciso de uma terapia ocupacional. A gente estava comentando sobre isso, né? No serviço público, uma terapeuta ocupacional, você demora 8 meses para conseguir. E esses sites ainda perdeu muito, né? Não pode perder. Então, é para ontem, né, a política pública. E o que a gente tem percebido? Que com legislação a gente consegue. Então, nossa, mas tem tantas legislações sobre autismo. Não é isso. É que a necessidade da condição da pessoa com transtorno do espectro autista não pode esperar. E tem muitas coisas que eu só posso fazer a partir de legislação específica. Então, é por isso que a gente trabalha bastante com a questão da legislação. Se a partir desse momento que os governantes começarem a olhar com outros olhos, vai melhorar muito, né? Com certeza. O atendimento. Você falou 8 meses para ser atendido. E 8 meses a criança já perdeu muito. Exatamente. E assim, a gente percebe que as crianças com transtorno espectro autista na adolescência, que foram bem estimuladas na infância, elas já diminuem os prejuízos, né? O prejuízo que ela tem de ordem neurológica, comunicação, interação social, a questão mesmo dos comportamentos repetitivos, dessa restrição cognitiva, ela diminui muito, porque você vai trabalhar com aquela criança, você vai educar aquela criança de maneira assertiva, né? O poder público precisa investir em formação de professores, porque o professor ainda não sabe o que é para fazer. Eu já trabalho há quantos anos, eu ainda tenho... Hoje tem uma formação específica, não? Tem. Ou é trabalhando e aprendendo? Não, a gente precisa ter base científica, né? Acho que a base científica... Porque até um tempo atrás ela assim, né? Ia trabalhando... Isso. O que acontece, né? A gente... Quanto escola, a gente é bombardeado com políticas sobre educação. Então, uma hora é construtivismo, outra hora é socioconstrutivismo, outra hora é teorias de Paulo Freire. E aí a gente tem muitas influências, né, de muitos pensadores. Então, para a educação inclusiva, que seria uma educação para todos, não só para crianças com transtorno do espectro autista, nós teríamos que ter uma base científica, né? Como é que a criança aprende? Como é que o professor ensina? Né? Qual que é o nível, a base para se ensinar? O professor sabe o que é que ele tem que ensinar no primeiro ano do ensino fundamental? Ele sabe o que ele tem que ensinar no 4º ano do ensino fundamental? Né? Então, assim, tudo é muito preciso para você mexer com a educação. A gente não pode estar generalizando. Então, currículos generalistas, que a gente chama, não dão certo para a pessoa com espectro autista. Por isso a gente fala em plano educacional individualizado. Você acha que deve ser individualizado? Na realidade, quando a gente fala plano educacional individualizado, não quer dizer que vai ter uma educação só para ele. Separado, né? Não vai. Se eu separar, vai ser exclusão. Não vai ser exclusão mais. O plano educacional individualizado, ele é um programa que a escola e a equipe multifuncional desse aluno, né, psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, até o neurologista pode contribuir para ver qual seria o objetivo que nós traçaríamos para a educação daquela criança. Né? Então, por exemplo, eu tenho um menino que ele tem foco, o hiperfoco dele, né, é na leitura. Com 2 anos de idade, ele já estava lendo. Eu vou colocar no plano educacional individualizado ele para ensinar a ler? Não. O que esse menino precisa mais? Olha, esse menino não sabe contar. Então vamos ensiná-lo a contar. Esse menino não sabe pintar. Ele não tem noção de coordenação motora. Vamos trabalhar isso com esse aluno, mas junto com os outros. Eu não vou tirar, eu vou acrescentar propostas, né, metodologias, estratégias novas, para que ele possa aprender junto com as outras crianças. Né? Então, por exemplo, se eu tenho problema de coordenação, eu posso trazer o professor de educação física e o professor de arte para ajudar.
Se eu tenho problemas na parte de alfabetização, eu posso contar com um psicopedagogo para ajudar, eu posso contar com um professor de reforço para ajudar. Então, a escola precisa fazer parcerias, né, entre os seus membros. Quando eu tenho uma criança com transtorno, ela não é do professor X ou do professor Y, ela é de toda a escola, né? Então, o plano educacional individualizado, ele não é para ensinar só para aquele aluno, mas para ter uma base do que é que ele precisa. Então, eu vou traçar objetivos, eu vou traçar metas, metodologias específicas dentro daquela sala de aula onde aquele aluno estuda. Então, por exemplo, uma coisa bem simples, né? Se eu for levar um desenho para minha turma pintar, eu tenho que levar um desenho também para o meu aluno com transtorno do espectro autista pintar. Os meus alunos todos pintariam com o desenho se ele fosse com 15 centímetros. Talvez meu aluno com autista precise de um desenho de 45 centímetros. Então, o plano ele vai me ajudar a saber qual é a necessidade desse aluno. E assim, com certeza, traremos mais benefícios para ele. Denise, a gente está falando de escola, mas e agora na família agora? Porque os pais são chamados de pais atípicos, né? Sim. E o que os pais devem fazer para estar ajudando isso e ajudando até na escola, né? Os pais atípicos, eles são chamados assim porque eles têm filhos atípicos, né? Neurodiversos. E outra situação é que a maioria dos pais, ou um pai, ou os dois pais, eles têm que deixar, às vezes, muitas coisas que eles têm da vida comum, da sociedade, para estar com aquela criança que não pode participar de algumas coisas, principalmente no começo, né? Das estratégias, do atendimento para aquela criança e aquele jovem com autismo. Então, eles são chamados de atípicos por conta disso. O que essas famílias podem fazer para ajudar a escola? Tudo. Só eles sabem qual é o comportamento restritivo que a criança tem. Só eles sabem o que é que faz aquela criança ficar calma. Só eles sabem se aquela criança realmente tem uma seletividade alimentar. Então, a parceria da família com a escola é essencial. Então, não dá para você começar um plano educacional individualizado, não dá para você começar uma adaptação dessa criança na escola se você não tiver a família caminhando com você. E a família precisa ter confiança na escola. Isso é primordial. Se não confia que a escola está fazendo o que é melhor para o seu filho, procura outra. Né? Procurar outra. Tem que procurar outra. Você não pode ficar falando assim, eu estou esperando a escola fazer, eu estou esperando a escola fazer e passar o tempo. Não pode, né? Não concorda com a escola, tem que procurar outra, né? Mas converse com a escola, né? Tente entender qual é os parâmetros que essa escola está fazendo, quais são as propostas que essa escola tem e dê tempo para a escola se adaptar. Eu tenho, assim, pensado muito sobre isso, né? Que a gente está numa sociedade muito imediatista. Muito rápido. Então, eu quero um plano educacional para amanhã. Mas e se o meu professor não sabe fazer? E se ele nunca fez um curso sobre autismo? E se ele, como você, tem um sobrinho, um filho, que também tem transtorno do espectro autista, ele também está lutando para ajudar essa criança, né? E na educação, tudo demora muito tempo, né? A perspectiva de uma melhora, uma transformação educacional, geralmente é de 15 a 20 anos. A educação inclusiva, ela existe em forma de legislação desde 1999, né? Então, 25 anos já dentro dessa proposta. E a gente vê que agora que a gente está dando 2 passos para frente. Isso, né? 2 passos para frente, né? Mas para a gente caminhar, a gente tem que ter, assim, muita parceria, muita confiança, muito diálogo. A gente tem que dialogar muito. A sociedade está muito diferente, né? A gente tem percebido que depois da pandemia as pessoas ficaram mais sensíveis para algumas coisas, insensíveis para outras. Eu acho que fica mais insensível. Também me disse que veio para a pessoa sensibilizar. A gente tinha essa esperança. Não serviu muito, não. Acho que a gente tem esperança de que tudo vai melhorar, né? Dentro da educação, principalmente. E da saúde, né? A gente tem aí diagnósticos de transtorno do espectro autistas, e aí a gente percebe que o diagnóstico e o médico não continuou fazendo aquele atendimento, daí o pai muda para outro médico.
Então, também a saúde também precisa... É isso que eu queria ver com você, essa parte de atendimento. O que a família pode fazer para o autista? Então, Essa é a escola, quais os atendimentos que pode você uma pessoa pode olha, propriedade sobre isso? exatamente. E eu tenho assim, incentivado muito as prefeituras que eu acompanho, principalmente por conta de política pública, né? Que eles invistam em salas que possam trazer um atendimento específico para essas crianças, né? Centros de atendimento específico, com terapia ocupacional, com fonoaudiólogo, com terapias sensoriais, principalmente, para que essa criança possa desenvolver seu potencial, né? Aqui, eu tive o prazer de conhecer aqui em Cachoeira a casa do amigo. Muito bom. Alcione. Alcione. Estou, assim, encantada com o trabalho dela e eu percebi que lá ela tem tudo. Né? Ela tá assim, muito empenhada. Eles estão transformando, né? Muito. Uma transformação. A gente esteve lá e foi, assim, fantástico. Então, eu acho que até vou convidar uma outra colega para vir conhecer o trabalho dela, de um município aqui perto, que quer fazer também essa precisa, né, saber. Esse também, esse intercâmbio de vocês também, né? Pessoas estão sabendo ir para um bar, o outro vai vendo. Uma mobilização, né? E essa mobilização, ela também pode partir dos pais, né? Os pais têm associações de pais, né? Da pessoa com deficiência. Os municípios investem muito nessa questão, né? Dessas secretarias da pessoa com deficiência. Então, tem isso nos municípios, é quase assim, unânime os municípios que tem. Sim. Só que você precisa buscar parceria com eles para poder desenvolver aí. Os centros de atendimento para o autismo ou para a pessoa com deficiência são, assim, hoje a base, além da... O primeiro passo. Legislações municipais, né? Sim. Que permitam você justificar a montagem desses centros, para poder também fazer projetos que tenham aí um dinheiro público, né, investido em realmente aquilo que vai dar resultado. Então, me diga uma coisa, menino, não sei nem se é a sua área, que sua área é mais educação, mas ao ver um filho ou algum neto que tem você acha que ele é meio diferente, qual é o primeiro passo? Procurar? O pediatra. Pediatra? Porque o pediatra hoje, ele tem o que a gente chama de protocolo de avaliação, né? Os pediatras hoje têm condições de fazer uma avaliação inicial e, portanto, ter aí o primeiro passo, né? Quanto mais cedo, melhor. Você tem, assim, por exemplo, tem uma criança, eu tenho um bebê de 6 meses, 8 meses. Com 6 meses eu já consigo? Já consegue observar. Por quê? As crianças de 6 meses, vamos lembrar das crianças de 6 meses, né? O que elas fazem? Elas dão risada espontaneamente. Sim. Se você der alguma coisa para elas, jogam no chão. Se você der um brinquedo na mesma hora, ou ela põe na boca, ou ela já sabe. Se for menino, já sabe que a carrinho até passa, porque no chão, né? As crianças com o transtorno, nascidas, né, com o transtorno do espectro autista, elas não fazem esse tipo de interpretação de mundo, né? A percepção de contato visual, tem dificuldades nesse contato visual. Em algumas situações, o brinquedo ele não serve para brincar, ele serve para outra coisa. E à medida que o tempo vai passando, 1 ano e 4 meses, você dá para ele um monte de carrinho, ele empilha aqueles carrinhos em ordem, por cores, por exemplo, ao invés de colocar os carrinhos para andar numa pista. Faz um trenzinho. A menina brinca com a bonequinha, fazendo a bonequinha dormida, numa madeira para a bonequinha, já ali, 1 ano, 2 meses, você começa a andar, já começa, né? Ao dar uma mazinha para a bonequinha, abraçar a bonequinha. A menina com transtorno do espectro autista, terá dificuldades para fazer essa interpretação, que a gente chama de simbolismo, né? O desenvolvimento simbólico é muito prejudicado. Então, a gente já percebe. Então, o primeiro passo é procurar um pediatra. Um pediatra vai encaminhar, né, para um neurologista, provavelmente. O neurologista vai pedir todo uma observação. Não fácil, né? É bem difícil. Porque não existe exame para fazer o diagnóstico, né? Você não pode fazer um raio-x, você não pode fazer um exame de sangue. Tá aqui o seu problema. Né? Como a gente imagina, né? Denise, mas como que é feito esse diagnóstico, então? Vamos lá. O professor, por exemplo, se o aluno está numa creche, o atendente da creche, o monitor da creche, o professor de creche, vai fazer um relatório discriminando qual que é a observação dele dentro do desenvolvimento infantil, o que ele está apresentando.
o pai e a mãe vão contar, né? Como que foi o nascimento desse filho, como é que foi durante o período gestacional, que a gente chama de anamnese. E o próprio médico vai fazer ali o que a gente chama de protocolo de avaliação e vai buscar informações observando aquela criança andando na sala, aí observando qual é o comportamento daquela criança com a própria mãe. Mas então, são assim, a condição daquela criança é muito característica, né? Principalmente quando o diagnóstico é por volta dos 3, 4 anos, porque a maioria das crianças que estão dentro do espectro não falam. Não fala. É o caso do seu neto. Tem um neto também, que tem o autismo. Ele agora, com 4 anos, que ele está começando a falar alguma coisa. E isso é bem comum, né? Na área da linguagem, o prejuízo é muito grande. Isso não quer dizer que ele não tenha um cognitivo bom, se aprender outras coisas. Ele vai aprender muitas coisas. Mas o tempo é maior para a aprendizagem deles e o incentivo, que é o estímulo que a gente chama, né? Essa estimulação, ela precisa ser maior para que eles possam aprender. Então, para que ele possa falar, a gente tem que estar fazendo fono, por exemplo. O pai tem que estar conversando com aquela criança diariamente, tem que ter todo um jeito de lidar. Então, por ele não ter, né, verbalização, não ser verbal, é comum ter gatilhos para crises, né? Porque ele não consegue te contar o que ele está sentindo, o que ele precisa. Às vezes não consegue nem te levar para apontar, quero água, ele não consegue. E isso é muito difícil, né? Até que a gente possa superar essa fase mais difícil do transtorno. Ainda mais isso aí na rede pública, para fazer todo esse primeiro passo até chegar a laudar, eu acho muito complicado, porque até no particular eu achei que foi complicadíssimo. Sim. Vai para um, não é outro, vai para um, faz para um, não tem lauda ainda. Agora imagina isso aí na rede pública. Porque é uma especialidade, né? Você tem que arrumar consulta com fonoaudiólogo, com psicólogo, com neurologista infantil, né? Neurologista pediátrico. Às vezes ele precisa ter uma especialidade. Então, as consultas, às vezes, por exemplo, são espaçadas, né? Às vezes você consegue com 30 dias, com 45 dias. Então, demora realmente um tempo, pelo menos de 6 a 8 meses. Você sabe se tem alguma coisa, um trâmite na Câmara, lá, alguma lei, alguma coisa que possa acelerar isso aí, que vai ser votado? Vai ter alguma coisa? A gente tem acompanhado, né, nas redes sociais o parecer 50, que fala sobre a educação da pessoa com transtorno do espectro autista na escola, né? Isso estão tentando a homologação do parecer 50. O parecer 50 vai fazer com que, por exemplo, o PDI, né, que é o Plano de Desenvolvimento, ou o PEI, que é o Plano de Educacional Individualizado, ele seja obrigatório nas escolas. Então, isso também vai forçar, já que teremos um parecer, teremos uma recomendação do MEC, pelo menos formação específica para professores para fazer esse tipo de documento. Eu acho que isso que é o mais interessante. E outras recomendações que foram feitas por especialistas que entendem de escola, entendem do chão da sala de aula e querem ajudar. Agora, a gente estava assim, muito esperançosos que nós tivéssemos uma política nacional na perspectiva da educação inclusiva para a educação especial, mas infelizmente ainda está parado, né? Uma legislação também específica na questão do facilitador de aprendizagem, que é essencial para o atendimento educacional, né? A gente precisa ter uma pessoa que acompanhe essa criança em sala de aula para ajudar o professor. O professor não tem condição de atender a pessoa com transtorno de espectro autista sozinha, ela precisa desse suporte. E a gente não tem legislação ainda para cuidador, facilitador, monitor com formação específica pedagógica, por exemplo, né? Não é obrigatório. Então, há ainda muitos desafios ainda. E essas entidades, pelo menos aqui em Cachoeira, eu conheço a PAI, que está entrando, trabalhando lá, a Casa do Amigo. Sim. E a AMA, você conheceu lá aquele dia, né? Aqui eu conheço os 3 que trabalham, eu acho que são essenciais, né? Sim, eles estão prestando serviço social mesmo, né? Então, eu acredito que o município vai ter que desenvolver alguma coisa. O ano passado, o governo do estado de São Paulo lançou
uma proposta que era o ano da inclusão, então os municípios tinham que se mobilizar para fazer formação, para montar salas de recursos, para poder fazer salas com um ambiente mais favorável. Então, assim, eu acho que vai acabar chegando para todos os municípios. Até não tem mais por onde correr. Não. Isso é uma realidade. Isso aí. A gente fala assim, né? Dentro da educação inclusiva da pessoa com deficiência, nós temos já a inserção, né? Que é essa criança dentro da escola com o número, a adesão, porque houve uma adesão para que essas crianças estejam na escola, e agora a gente tem que procurar a qualidade. Essa qualidade que a gente tem que assim, investir e conseguir chegar. Mesmo as escolas que têm mais preparo, que buscam ainda formação, assim mesmo ainda tem muito para aprender. Eu mesmo tenho, acho que um mundo inteiro ainda para aprender. Mas a gente nunca aprende tudo, né? Está sempre aprendendo. E dentro do espectro mais ainda, né? Porque, como a gente falou, né? Com tantas pessoas com características tão diversas, com necessidades tão diversas, né? Quem sabe essa diversidade veio para nos ensinar a ser melhores seres humanos e atender os atípicos de maneira diversa também, né? Uma mudança de olhar. Porque a gente está tão... O ser humano está tão... acreditado. Não, é assim, a gente parte do princípio que quando você está na escola, todo mundo tem que aprender, né? E aí você se depara com crianças que têm um pouco mais de dificuldades, que precisam de uma atenção muito mais diferenciada, e você não passou por uma formação que te propõe, né, essa educação diferente. Aí você fica na hora bem perdido. Eu mesmo, eu me lembro do primeiro dia que eu entrei em sala de aula, numa PAI, eles me chamaram para trabalhar 10 horas da manhã, para eu entrar 1h da tarde. E eu preparei uma atividade na hora do almoço, levei a atividade para eles, me apresentaram, as crianças, tudo. Peguei as crianças, fui para a sala estava montada para a atividade, eu ia usar umas bexigas, né? Para que eles fizessem uma atividade. Eles eram todos pequenos, era uma sala de educação infantil. Ninguém me contou que eles tinham medo de bexiga. Aí foi aquela gritaria. Começaram numa gritaria, tinha uma janela que dava para a rua, eu peguei as bexigas e joguei tudo para fora. Naquela hora, o que eu percebi? Né? Eu não sei nada. Aí você ficou de frente para... No meu primeiro dia, eu já sabia que eu não sabia de nada. Aí você foi buscar? Fui buscar. Aí foi... O que é isso? Na época não era obrigatório a pedagogia, né? Quanto formação inicial para dar aulas. Nós passávamos pelo magistério, eu fui aluna de Cefam, né, Centro de Aperfeiçoamento de Professores em Guaratinguetá, e confesso que foi a salvação da minha vida ser professora pelo Cefam. Eu sou apaixonada pela educação, mas a partir dali eu fiz faculdade de pedagogia, depois pós-graduação inúmeras, sempre buscando aí um aperfeiçoamento, uma melhora, né, nessa condição de atender. E continuo achando, sempre, que o desafio é ensinar quem não aprende. É maravilhoso o que você faz. Liz, lá na palestra você estava falando lá sobre um autista que hoje doutorado, tem tudo. Como é que chama? Não, porque eu não vou saber dizer para você o nome dele. Sim, mas depois teve eu posso te mandar. A equipe da Caminhada Inclusiva e Cruzeiro, eles convidaram, né, um palestrante, não vou me lembrar o nome dele aqui agora, depois eu te passo, você coloca lá na edição do seu vídeo, e ele vai fazer uma palestra, né, ele é formado em graduação e chegou a doutor, e ele é jovem, diz que tem 25, 26 anos, e ele tem o transtorno do espectro autista e fala sobre como o espectro mudou a vida dele. Né? Estar no espectro fez dele a pessoa que ele é hoje. Melhor. Então, é fantástico. Então, o autismo não é o fim, então. Não, eu porque a princípio, até para nossa autista, a gente até sabe, é uma coisa... Na verdade, assim, a deficiência não é o fim. Sim. Né? Eu acho que a gente não pode se sepultar, achar que há um sepultamento. É claro
que é muito difícil, né? Não, sim. É um desafio enorme, não dá para você romantizar, achar que autismo leve, por exemplo, é leve. Não é. Não é nada Né? Autismo de nível 1, com pouco suporte, é pouco, não é? Né? Então, a gente não pode romantizar. Há, sim, uma necessidade muito grande, um esforço familiar, um esforço coletivo até de escolas, de especialistas, para que as coisas melhorem aí. Mas a gente sabe que há uma condição melhor de vida. É possível você melhor. Você não será uma pessoa sem o transtorno. Sim. Né? Porque você não está doente, você vai ter sempre o transtorno. O que pode acontecer é você melhorar. Por exemplo, né? Você tem um jovem não verbal, que eu conheço, que conseguiu chegar, né, na linguagem com 13 anos, por exemplo. Ele Começou a falar, né? Um outro menino que o diagnóstico foi tardio, a família fez o diagnóstico com 10 anos, por exemplo, que conseguiu fechar o diagnóstico, achava que era déficit de atenção, depois era isso, depois era aquilo, enfim, era transtorno do espectro autista, porque daí ficou mais evidente à medida que o tempo passou as características dele, e quando ele teve o diagnóstico, levou para fazer as terapias acertativas, porque ele fazia terapias, mas não estava dando certo. Aí começaram a fazer o caminho que realmente ele precisava, né, para estimular a condição dele, e com 11, quase 12 anos, ele deu o primeiro abraço num colega na escola, porque ele não conseguia fazer. Então, assim, são coisas que não são fáceis de acontecer. Né? Demanda trabalho, demanda investimento, demanda amor, atenção, demanda você se interessar pelo caso do outro, né? Então, demanda você ensinar as outras crianças a entender a condição daquela pessoa que está sendo muito difícil, né? Às vezes não entende. Então, por exemplo, o autismo de nível 1, né? Que aparentemente a pessoa não tem nenhuma coisa que desqualifique a imagem dele, né? Eles são, segundo as pesquisas, muito abordados para a questão de bullying. Então, porque quando você é bem comprometido, você recebe uma sensação de pena, que é péssimo também. Né? Compaixão e pena, que também é péssimo. E quando a sua condição ela é mais generalista, ela é mais, vamos dizer, invisível, ela é mais um espectro, né? Ela tá só uma sombra, né? Invisível. É invisível. Aí a pessoa fala que aquela pessoa é estranha, aquela pessoa é diferente, o nerd, o isso, aquilo, e talvez ele esteja em uma situação de risco, né? E a gente tem essa observação, e a escola faz ações contra o bullying, precisa continuar fazendo, e às vezes foge do controle, e você tem que voltar, então você tem que ter muita atenção, então sofrimento, atenção de todas as pessoas que atendem, né, assim, tem que levar em consideração, e as famílias também precisam ficar atentas. Né? E sofre muito na escola, né? Esse bullying, essa diferença. Porque é assim, o que eu entendo, né? Há uma falta, às vezes, de empatia, né? Pela condição do outro. Então, lá na educação infantil, a gente precisa trabalhar isso. A gente precisa começar cedo, né? Começar bem cedo a falar sobre isso na escola, se mostrar, olha, esse aluno tem isso, esse aqui tem aquilo, falar sobre. E às vezes as famílias também não gostam que falem, né, sobre a condição do filho. Tem gente que não gosta que fale. Então, assim, há muitas particularidades nessa situação. É uma situação muito delicada ainda, sabe? Para mim, principalmente, que eu falo, eu não compactuo com esse jeito nenhum, eu esparramo mesmo, que eu acho horrível. Mas em algumas situações, às vezes, a gente se vê naquela situação e você fala, nossa, como que fugiu do controle, né? Onde é que está acontecendo? Colocar o dedo na ferida, né? Ou o que geralmente, né? Qual que é o seu ponto de vista nessa ou nessa condição também? Isso também chama muita atenção. Você vê muita coisa, porque você está no meio aí, né? E você vê muita coisa assim que fala, não é assim, tem que mudar. Incomoda muito, né? Incomoda. Mesmo da parte da educação, na parte da saúde. Saúde. Nossa, pais, né?
que não tem entendimento, que quer para ontem, ou que não confia e na escola, e a escola fica naquela situação, a gente quer fazer e não consegue. Ou aquele entendimento também que, por exemplo, a criança ela tem seu limite, né? Diga lá o tema deste ano do Abril Azul, que ainda nós, né? Nós estamos vivendo ainda o Abril Azul hoje ainda, né? Que é valorizar as capacidades e respeitar os limites. Porque querendo ou não, eles têm deficiência e têm transtorno. Eles têm um limite. Qual que é o meu limite? Eu não posso dizer qual é o meu, nem o seu. Todos nós temos, mas respeitar. Chegou, né? Primeira pergunta, né, na escola. Meu filho vai se formar? Meu filho vai para a faculdade? Meu filho, o que será do meu filho? Então, a gente tem muitas perguntas a serem respondidas para o futuro que a gente não consegue responder agora. E a gente tem trabalhado para que as coisas sejam melhores. Eu espero que a gente consiga, né, pelo menos fazer um pouquinho cada dia. Um dia a gente faz um pouquinho, amanhã a gente faz mais um pouquinho, porque realmente a gente não consegue fazer. Não, e só vocês. Você deve ter uma equipe, né, de pessoas, outros amigos, outras entidades. Só vocês conseguem mudar isso. E você pensa na semente, né? E a gente trabalha com muita gente, né? Você trabalha com um professor que gosta da profissão. Você trabalha com um professor que não gosta, né? Você trabalha com pessoas que têm perfil para aquele tipo de serviço. Você trabalha com outras que não têm, né? Você pega um segmento da educação, por exemplo, a educação infantil, que o aluno está só com a professora ali, sozinho com ela junto com ele. Chega no ensino fundamental a mesma coisa, né? A tia para lá, a tia para cá. Aí chega no ensino fundamental 2, aí o aluno tem que amadurecer na marra, às vezes, né? Porque daí há uma quebra, né? Eu saio da tia e caio no fundamental com 6, 7 horas aulas. Então, a criança que não tem transtorno já passa por maior perrengue. Imagina se tem, né? Então, a escola também tem que fazer essa transição, a escola tem que se preocupar com a condição das crianças, todas elas. Então, é bem complicado. Como você disse, está todo mundo aprendendo. Então, as escolas, o governo, tudo que eu tive que correr atrás e começar a se unir. Não pode cruzar os braços e dizer, olha, eu não tenho nada a ver com isso, eu não mandei o aluno vir aqui. Não, não é possível. Até os pais, o aluno que você está falando aqui, que é muito difícil, é muito caro, demorado, mas não deve parar, né? Não. Se você tem direito a uma terapia de 15 dias, leve. Se você tem direito a ir no neurologista a cada 6 meses, vá. Não perca. Porque se não fizer, vai atrasar. Mais ainda. Vai parar muito, né? A criança fala, né? Porque o que acontece? O que você percebe, né? Que quando você não faz nenhum tipo de intervenção, há uma estagnação ou uma piora naquele quadro. Então, se você estava demonstrando 10 características diferenciadas de prejuízo, né? 10 condições de prejuízo, ele vai aparecer outros prejuízos. Às vezes, ele não tinha prejuízo motor, aí aparece. Ele não tinha prejuízo cognitivo, aí aparece. Né? Por exemplo, desenvolve comorbidades, né? Que a gente chama de comorbidades, algum tipo de doença, epilepsia, depressão infantil, transtornos de ansiedade, transtorno do sono, transtorno alimentar. Então eles podem adquirir isso ainda? Podem, né? Por ter um bom atendimento. Não só por isso, né? A questão, às vezes, da própria condição. Porque hoje, que se diz, a dependência do pessoas com, como é que se diz? Epilepsia, tudo não, na realidade, no transtorno do espectro autista, a maioria dos casos de comorbidade é epilepsia. Mas também pode ser esquizofrenia ou déficit de atenção e hiperatividade junto com o autismo. E a depressão? Porque a depressão pode criar também. Todo mundo. O que acontece? Vamos lá. Nós temos um menino com transtorno de espectro autista de nível 1 de suporte. Ele chegou na adolescência.
ele tem uma percepção muito boa dele mesmo hoje e das pessoas que convivem com ele. Ele se sente diferente, e é diferente, né? E ele pode, portanto, desenvolver uma depressão, como qualquer outra pessoa, mas no caso dele, mais por conta da condição que ele tem, né? Então, há de se fazer um tratamento preventivo, né, da doença mental antes de que ela apareça. Mas a epilepsia, por exemplo, segundo os pesquisadores, é uma das maiores causas de morte da pessoa com transtorno do espectro autista. Outra coisa que eu acho bem interessante também na gente falar é que o transtorno do espectro autista não faz pessoas violentas, né? Ter transtorno do espectro autista não causa uma condição de violência. Acha, né? Ele bate, ele morde, ele, né? Não, isso aí não é bem assim, né? Em inúmeras situações, a pessoa com transtorno do espectro autista é capaz de agredir a si mesma do que o outro. Por quê? Porque ela não gosta nem de toque nela. Ela tem uma hipersensibilidade ao toque. Você acha que ela vai tocar em você? Né? Então, às vezes, ela fere a si mesma e não fere o outro. Né? Então, quando a gente tem algum episódio que a criança está muito alterada, com uma crise sensorial, né, muito grande, tem transtorno sensorial, então barulho, a cor, a luz, tudo isso influencia na condição daquela pessoa. Ela tem um gatilho, né? Sim. Né? Às vezes, por exemplo, o gatilho é ouvir um grito, por exemplo, e ela já tem a crise. Pode acontecer. Então, aí a pessoa se debateu, a pessoa apertou o braço da outra, ou mordeu, mas aquilo é numa condição de crise. Não é violenta. Não é violência, né? Então, a gente tem que também aprender sobre isso. Denise, e a diferença de meninos e meninas? Você disse que as meninas são um número bem menor, né? Mulher. Hoje ainda, né, não se sabe por quê, a ciência ainda não conseguiu responder, mas há uma proporção maior de meninos para o transtorno do que meninas. E também a condição das meninas, se for nível 1 de suporte, né, que a gente chama de leve, é mais fácil de mascarar. E aí demora muito mais para vir o laudo, a avaliação para essas meninas. Geralmente são meninas, às vezes, que apresentam uma certa timidez. Nossa, ela é tímida, ela é quieta, ela não gosta de barulho, né? Ela deixa ela no canto dela. Mas lá na frente se percebe, às vezes, por exemplo, que na adolescência ela teve um transtorno de ansiedade. Nossa, ela teve transtorno de ansiedade. E aí, agora, que a gente tem esses rastreios, que a gente tem essas avaliações, esses protocolos, a gente consegue dizer, olha, essa menina, desde sempre, teve transtorno do espectro autista. E a gente pensando que ela é tímida. Ou tem uma conhecida psicóloga, amiga, muito antenada nas coisas, teve 3 meninos. Aí o caçula, ela começou a aparentar, né, trazer as características de transtorno do espectro autista, e ela percebendo essas características, aí foi para a escola também fez a indicação, ela levou no neurologista, e aí quando chegaram lá na anamnese, conversando com o pai, com o menino, o pai falava, mas eu também tive isso. Mas eu também era assim, né? E aí saiu de lá do consultório do neurologista, o pai e o filho para o diagnóstico. Diz que todo mundo agora, né? Todo mundo vai fazer, meu filho vai ver. Não é bem assim, né? É igual, às vezes a gente vai fazer palestra e a gente fala na palestra quais são as características, como que as pessoas com transtorno né, se apresentam, aquelas características do próprio transtorno. Aí, quando termina a palestra, o pessoal tem que falar para mim, Denise, eu posso fazer uma avaliação? Você faz a avaliação? Eu escutei. Não é bem assim, né? Mas a gente sabe, por exemplo, que algumas famílias que têm filhos que não estão dentro do espectro, às vezes desenvolvem algumas características que a gente chama de fenótipo. Acontece. Então, não tem transtorno, mas às vezes ele apresenta alguma característica. Meu filho fala que eu tenho. Não. Bom, eu não posso falar não. Eu tenho, vai. Não é generalizar, né? Todo mundo não tem nada, né? É bem particular. As características não são
você tem hoje, amanhã você não tem. Não é assim, né? É permanente. Não acaba, né? Não, Você fala, o autismo fala assim, não, vai chegar numa certa idade, vai subir. Não tem, né? Não, você melhora, né? Com todo esse tratamento. Isso, melhora. Vai dizer que vai chegar, chegou agora, não tem mais. Não, isso não, né? Porque o Que transtorno... nem tinha asma, né? Quando era criança, agora não tem mais asma. não é bem assim, porque não é doença. Não é doença. Né? É condição humana. Então, você pode ter uma melhor percepção das coisas, você pode diminuir essa rigidez, essa comportamentos, né, repetitivos. Tudo isso você pode melhorar. Mas deixar de estar no espectro, isso não acontece. Né? Mas você pode viver bem, ter aí seus sonhos, suas realizações. Veja bem que a gente tem muitos exemplos, né, de pessoas que estão no espectro e hoje são adultas e desenvolvem pesquisas, trabalham, seja em qual dom ela tiver, qual capacidade ela puder desenvolver. Às vezes a gente encontra com os meninos no caixa de supermercado, trabalhando já adolescente, né, fazendo trabalho de jovem aprendiz. Já tive a oportunidade de encontrar meninos trabalhando depois na escola como inspetor de aluno, né? Então, a gente tem certeza que eles têm uma condição de desenvolver aí potencialidades e chegar à idade adulta em uma condição melhor. Mas que desafios existem, isso a gente não Danilo, qual é o futuro que você quer ver? Eu gostaria... Sobre o autismo. Eu gostaria que a gente... Você chegar lá e falar, nossa, o que tá... Agora tá assim, tá Eu gostaria que a gente tivesse, principalmente escola, né? Chegar na escola sem ter que dizer, olha, fulano tem isso, cicrano tem aquilo, beltrano tem aquilo. Não. Que o professor tivesse uma formação que permitisse a ele trabalhar a diversidade, né? Chegar na sala de aula, como a gente chega todo dia, Sim. Mas ao invés de eu pensar só naquele ou naquele, não, de modo geral, mas que eu pudesse atender as particularidades, né? Então, se eu vou produzir uma atividade, eu vou pensar no meu aluno visual, auditivo, sinestésico. Se eu vou preparar um jogo, eu vou preparar um jogo acreditando que a ludicidade vai trazer desenvolvimento, né? Que essa escola rígida ainda que a gente pudesse ter uma escola mais alegre, que pudesse trazer mais a criatividade, protagonismo, autonomia. Eu ainda nem a escola onde eu trabalho ainda não consegui tudo isso. Mas eu acho que a gente precisa... Você acha que em breve ou ainda tem muita caminhada? A gente tem bastante caminhada, né? Eu acho que a gente precisa repensar a nossa escola. Nós precisamos de pessoas empáticas, né? Que têm um olhar diferenciado. Eu tenho tido muita sorte de encontrar professores que querem isso também. E nas formações eu falo com o professor, igual na sexta-feira que a gente esteve lá na casa do amigo, a professora me procurou e falou assim, Denise, fiz uma formação com você em 2018. Falei, nossa, é muita gente, né? Em Guaratinguetá. Falei, que bacana. Você está trabalhando aqui? Estou. E eu guardo as minhas anotações que eu fiz da sua aula, porque elas fazem muita diferença quando eu preciso. Né? Eu fui em um outro município, cheguei lá, as meninas falaram, Denise, a gente tirou a fralda das crianças todas da creche. Vão todos para o ensino fundamental sem fraldas. Todos com transtorno do espectro autista, que elas estavam com dificuldade de tirar. A gente fez aquelas dicas que você deu. São mais informações que o professor. Essa mulher que é uma fera. Eu tô com a lista aqui dela. O mini currículo dela aqui. Eu passei alguma coisa aqui. Mas aqui tá, ela hoje é diretora, né, da UZEFAS. Isso, com bastante empenho, com bastante serviço. E faz formação também, que eu estava vendo aqui, né? Formação dos professores também, né? Sim. Especialista educativo, inclusão de gestão escolar, pedagoga. Foi uma percepção que eu tive, né, que a formação de professores era necessária. E tem mais pessoas como você, espalhados aí, fazendo esse movimento, essa onda? Graças a Deus eu tive... Tá tendo bastante? Tive prazer de encontrar pessoas que têm essa vontade de ensinar outros professores nessa caminhada. E trabalhei no Centro de Educação Inclusiva em Aparecida, com as meninas lá, fui coordenadora lá, e as meninas são feras, dominam muito, né?
E eu acho que tem muita gente, você procura, às vezes, assim, a gente encontra gente na internet, né? Porque hoje a rede social, ela é muito ampla, né? Então, eu tenho uma página, o Aprender a Fazer Educação, no Instagram, e lá eu encontro pessoas que querem fazer... Procuram você demais lá. Procuram, eu tenho um grupo de professores que conversam comigo lá de Moçambique, que estão lutando lá com a causa de transtorno do espectro autista. O ano passado eu trabalhei com 2 escolas online lá do Sul, fazendo... Que é isso que você falou de Moçambique. E o autismo, ele é global? É global. Tanto é que... No mesmo nível tem lugares... As características são particularmente as mesmas, né? Os prejuízos são de ordem neurológica. Então, o cérebro tem prejuízos em algumas áreas, né? Às vezes da lógica, às vezes do pensamento construtivo, das funções executivas, né? Então, tomar decisões, por exemplo, é difícil. Sim. Então, eles têm esses prejuízos, assim, de maneira bem acentuada. Mas, em compensação, eles têm uma inteligência musical muito boa, eles conseguem ter uma percepção, né, de observação e fazerem, assim, desenhos complexos, por exemplo, né? Então, depende muito da característica mesmo que eles estão desenvolvendo, né? Isso é grandioso. Muito bacana. Ô, Luiz, pode as últimas palavras, porque a gente se deixar, a gente vai xingar. Eu estou aqui aprendendo, mas estou falando, eu estou aqui. Eu fui na palestra, eu fiquei encantado com a palestra, eu aprendi muito. Hoje, aprendendo mais ainda. Alguém quiser te procurar, você tem o seu Instagram, vai estar aparecendo aqui embaixo. Que pode procurar através do Instagram? Pode mandar um direct no celular. E como é que faz? Pessoas que têm problema com autismo em casa, pode procurar também? Pode, lá na página eu geralmente coloco no store todos os dias algumas dicas, tem alguns vídeos que eu coloco também. Eu não falo só sobre autismo, né? Lá também a gente fala sobre deficiência intelectual, que é muito difícil de você trabalhar na escola, que também é invisível, né? Então, você vê aquele menino que anda de bicicleta, que vai pescar, que vai no clube, que joga bola, mas ele não consegue ler, não consegue escrever e não consegue contar. Então, tem bastante casos desse. Tem, deficiência intelectual, a gente está falando de autismo, né? Sim. Claro, mas a deficiência intelectual, ela é uma outra aula? Não, nas escolas ela basicamente deve ser pelo menos uns 56, 58% dos casos de deficiência hoje. Que isso? E ela não entra no autismo, não? É outra... Não, é deficiência mesmo. Deficiência mesmo. Deficiência intelectual, né? As habilidades cognitivas estão prejudicadas. Daí já é um outro assunto, né? Que já gerando um post de sabedoria pra gente. Denise, eu quero te agradecer, tá, por essa aula, né? Tá, por poder ter vindo de Guará aqui deslocado, seu esposo está aqui. Muito obrigado. Isso aí foi pra gente uma aula. Eu acredito que quem está vendo o nosso vídeo também, o nosso podcast, vai estar aprendendo alguma coisa. E se precisar da Denise, quiser saber mais sobre o autismo, pode entrar, vai aparecer aqui embaixo aqui. O Instagram dela, pode entrar em contato com ela direto. E a gente, aqui o Acontece Podcast, pode ser visto. É mais fácil acessar acontece.tv. É o site, lá dentro tem todas as abas, tem o podcast, tem outras abas também de vídeos lá dentro. É muito mais fácil. A gente também está no Spotify. Se quiser escutar no carro também, é só acessar o Spotify, por lá Acontece Podcast, que já aparece lá. E queremos agradecer, curtam, compartilhem, porque esse assunto é muito importante. Muito obrigado. Obrigada, tudo de bom. Espero vocês lá na página, à sua disposição. Obrigado, Denise. Obrigada, Renato.